Olá, queridos. É um enorme prazer anunciar a inauguração do nosso canal missionário Movidos por Missões. Esse canal estará aberto para a sua consulta, onde abordaremos todo o universo missionário. É um prazer ter você aqui essa tarde conosco. E logo nessa palavra introdutória, eu quero trazer para você o desafio, realmente o que é um desafio de fazer missões com as palavras do próprio Mestre, o Senhor Jesus. Vou ler um texto aqui com você que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo de número 9, a partir do versículo 35. E percorria Jesus por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Convém ressaltar que Jesus é o mestre dos mestres. Nos evangelhos, essa nomenclatura, mestre, aparece aproximadamente 80 vezes. Veja bem a ordem que Jesus, antes mesmo de curar, antes mesmo de dar vista aos cegos, ele estava muito envolvido com o ensino. A palavra diz que ele ensinava, que ele percorria e ensinava as coisas acerca do reino de Deus. E ele ensina aqui, neste texto, algo muito precioso para nós, que é que a seara é grande, mas muito grande, e os trabalhadores são poucos. Ele nos ensina a orar, a clamar, a rogar para que o Senhor da seara envie trabalhadores para a sua seara. E o meu pedido nesta tarde é tão somente que no momento que você escutar esse vídeo, que você sinta esse ardor missionário dentro da sua alma, uma convocação interna para que você também aceite esse comissionamento que é o ide e fazer discípulos de todas as nações. Vou compartilhar um outro texto com você, está no final do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, que é muito conhecido, chamado de A Grande Comissão. Diz assim o texto, a partir do versículo 18, a Grande Comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queria meditar com você em cima desse texto, que é uma ordem expressa de Jesus Cristo. São palavras desafiadoras. Desafiam a mim, a você, aos pastores, às igrejas, às denominações, ao mundo. É um grande desafio. É um clamor do mundo. As nações clamam por missionários. E, nesse texto, Jesus deu uma incumbência a 12 homens. Sim, eles foram incumbidos sem muito conhecimento, sem serem doutos, sem serem teólogos ou sequer missiólogos. Eu quero compartilhar com você que às vezes se sente impotente para fazer a obra missionária, um texto aqui, logo nas primeiras páginas do livro do irmão André, chamado Desafiando os Limites da Fé, onde ele coloca assim: pois vou lhes dizer um segredinho, não sou de forma alguma uma pessoa extraordinária, nem mesmo alguém especialmente talentoso, jamais cursei o 2º grau ou faculdade. Tudo o que tive foram 2 anos de treinamento numa escola missionária. Digo às pessoas que sou um holandês bobo, um filho de ferreiro que trabalha para um judeu carpinteiro. Em outras palavras, não passo de um cara comum que
que tento ouvir o chamado de Deus em minha vida e depois obedecer. Isso mesmo, meu querido irmão. Ouça o chamado de Deus para a sua vida. Obedeça. A gente às vezes lê este texto e relê este texto e a gente nem sequer imagina o quanto foram desafiadoras estas palavras na vida desses homens. Sim, desafiadoras, porque muitos deles provavelmente sequer não tinham viajado além daquele mundo, daquele mundinho deles. Com certeza eles poderiam ter ouvido os viajantes falando do vasto Império Romano que se estendia por todo o norte da África, a oeste da Europa, a Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia e a Armênia, e quem sabe a direção do leste das fronteiras da Pérsia, hoje o atual Irã. Então essas palavras, irmãos, elas tornam-se desafiadoras porque eles teriam que ir. Nunca ouviram falar daquele mundo, quem eram aquelas nações, quem eram aqueles povos, e tudo se tornou em um grande desafio. É isso. Missão é um desafio. Deus nos chama para este desafio. Mas Ele não nos deixa sós. Ele nos dá uma palavra de conforto. Ele precisava dar essa palavra de conforto para os seus discípulos e Ele dá esta palavra de conforto para mim, para você e para todos os missionários. Em primeiro lugar, uma palavra de autoridade. No reino espiritual, no reino dos falsos deuses, no reino dos falsos deuses das nações, Jesus nos assegurou que da mesma maneira que Ele tinha vencido a Satanás na cruz, Ele faria um caminho, Ele nos protegeria enquanto adentrássemos em um mundo pagão. Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz que Jesus triunfou. Sim, Ele triunfou sobre todo poder, principado, sobre todas as hostes do mal. Sabe por quê? Porque Ele é o soberano das nações. Todos os poderes, todas as nações, todo poder em cima do céu e embaixo da terra estão sujeitos tão somente a Cristo. Ele reina nas nações em favor da sua igreja. Isso são promessas de autoridade que Ele deu aos discípulos, porque certamente eles encontrariam desafios. Mas há uma presença maior, sim, uma presença maior, a própria presença pessoal de Cristo que acompanha a todo filho seu. Independente da dureza do caminho, independente de quão tamanho do desafio da missão, independente da recepção das pessoas das outras nações, ou muitas vezes do sentimento de fraqueza que qualquer missionário pode sentir, independente de tudo isso, Ele estaria ao nosso lado, nos dando conforto, ânimo, força e segurança. Nós jamais estaríamos sós. Eu espero que você tenha gostado dessa breve palavra, porque nós teremos certamente muitos encontros. Você é muito bem-vindo ao canal Movidos por Missões. Até a próxima, se Deus quiser.